jogador ele passou pouco tempo no Brasil. A maior parte da sua carreira foi no futebol português. Por lá, ele conseguiu fazer história. Só vestindo a camisa do Campo Maiorense foram mais de 100 atuações. Atualmente, ele faz parte da nova geração de treinadores do nosso país. Eu estou falando de Laelson Lima. Ele é o cara do nosso Futebol em Pauta. E você vai ficar sabendo de tudo da carreira dele no mundo do futebol. Isso no próximo bloco. É só aguardar. Apoio Cultural Play Video Produções. Seu sonho documentado para sempre. Retornamos com o Futebol em Pauta e nós estamos no estádio Antônio Inácio de Souza. E foi aqui que tudo começou, onde seus primeiros passos com a bola foram iniciados, Laelson. Como foi que o Porto descobriu você lá no interior de Alagoas e te lançou na equipe profissional? Na verdade, estava no Asa de Arapiraca, iniciando carreira, jogando na equipe profissional, mas ainda como amador. E ali nós desenvolvemos já um bom trabalho no Asa e os dirigentes do Porto estiveram por lá assistindo alguns jogos. E se interessaram pelo meu futebol e no mesmo ano de 94 nós viemos para cá representar a equipe do Gavião do Agreste. Antes de ir para Portugal, você ficou até 97? Fiquei até 97. Na verdade, em 94 ainda disputei aqui jogos pela Copa Pernambuco. Fomos disputar um Sub-20, um campeonato de juniores lá em São Luís do Maranhão pelo Porto. E depois, em 95, vim definitivo para o Porto. E ficamos aqui até o vice-campeonato de 1997. E como surgiu a oportunidade de se deslocar do Brasil para o futebol português? Nós estávamos aqui disputando esse campeonato de 97 e os portugueses estavam por aqui observando alguns jogadores. E tem até um fato interessante que estavam vendo outros atletas, mas aí nós estávamos passando um momento interessante aqui no Porto, um momento bom, jovens com muitas oportunidades e no meio desse grupo eu estava lá fazendo parte de uma equipe vitoriosa e houve um interesse da equipe portuguesa, o Campo Maiorense, para que fosse transferido para o futebol português. E de lá no Campo Maiorense, como eu citei, foram mais de 100 jogos. Como foi sua carreira por lá, depois do Campo Maiorense, outros clubes? Olha, eu joguei em 6 equipes lá em Portugal durante 8 anos e meio. Eu tive 6 anos de primeira divisão e 2 anos e meio de segunda. No Campo Maiorense eu passei 4 anos de contrato que firmei depois da minha saída do Porto, cumpri no Campo Maiorense. O Campo Maiorense ficou os 4 anos na primeira divisão e lá eu fiz, se eu não estou em erro, 123 jogos jogando naquela equipe. Por temporada eu perdia 1 ou 2 jogos, na verdade foi um momento muito interessante da minha carreira. Devo muito aquilo que aprendi em Portugal, a oportunidade que tive de jogar pelaquela equipe. E com relação, Laelson, à adaptação, você é como se fosse uma exceção. A maioria dos jogadores vão para Portugal, retornam antes do contrato. Você passou 9 anos. Teve algum segredo para durar tanto tempo? A adaptação realmente não é fácil. Nós estamos aqui no Nordeste, no interior do Nordeste, muito calor, um clima bastante diferente daquilo que é a Europa, e a adaptação realmente não é fácil. No inverno, que toma a maior parte do ano, ele castiga bastante aqueles que não estão acostumados. E aí você tem que se esforçar, na verdade, se superar nos trabalhos, procurar se agasalhar o máximo possível, e se adaptar o mais rápido também. E foi o que eu procurei fazer em Portugal. Eu passei em clubes que me deram também uma boa condição para trabalhar. Eu tive 4 anos no Campo Maiorense, tive mais 2 anos no Vitória de Guimarães, um clube de chegada em Portugal, um clube muito bom. Passei pelo Moreirense, Varzim, no Atlético de Portugal e também pelo Oliveira do Hospital. Então foram essas equipes que eu representei em Portugal e foram tempos bons, aprendi bastante durante essa passagem pelo futebol português. Com relação à cultura, é um fator também que influencia na questão da adaptação? Influencia, com certeza. Influencia porque vem a questão da língua, que nós falamos o português, mas o português brasileiro,
em que em Portugal tem coisas que são totalmente diferentes. O português sofre um pouco quando vem aqui para o Brasil, mas os portugueses não perdem programas, principalmente novelas brasileiras, por isso eles têm mais facilidade. Mas o brasileiro, quando chega em Portugal, realmente tem algumas dificuldades. E a questão da alimentação, você tem que, se não gosta de bacalhau, vai ter que aprender a gostar, né? Tem outras situações que precisam adaptação rápida para valer a pena realmente a estadia naquele país. Geralmente o jogador, quando sai daqui, vai jogar onde você estava, em Portugal, na Europa, ele fala muito com relação aos treinos. Diz que os treinos lá são mais com bola, são mais atrativos, e aqui não, é mais físico. Como você encarou isso aí? Na verdade, hoje no Brasil as coisas têm mudado bastante. Eu acho que essa safra nova de treinadores já tem uma forma de trabalhar parecida com o que se faz lá na Europa. O trabalho com bola realmente é algo muito atrativo, o jogador gosta de fazer o trabalho com a bola. O trabalho físico sem a bola ele se tornou quase impossível de se fazer. É claro que ainda se faz, se pratica, mas que o trabalho com bola, além dele condicionar, ele deixa o atleta sempre em contato, né, com esse material que é de tão importância na partida. Então entendemos que o futebol ele evoluiu muito nessa questão, nessa área física principalmente, e aí as questões táticas, técnicas, enfim. Na Europa sempre se privilegiou muito o trabalho com bola, e aí eu entendo que o Brasil hoje já trabalha muito também dessa forma. Quando foi que você bateu o martelo e disse, agora eu não fico mais em Portugal, vou retornar ao Brasil? Olha, eu passei um período difícil em Portugal, eu tive uma lesão séria no joelho, ligamento cruzado anterior, tive uma recuperação rápida, mas infelizmente eu passei algum tempo sem clube, ainda alguns meses, e foi um momento difícil para mim, porque eu estava me recuperando, precisava de retornar à ativa e tive que esperar algum tempo. E não consegui, depois da lesão, voltar à competição de elite, à Primeira Liga Portuguesa. E aí, nesse momento, eu pensei um pouco em retornar ao Brasil, também por uma questão familiar. Na época, minha esposa, minhas filhas também já estavam aqui no Brasil, e aí foi um momento triste, porque eu gostaria de ter permanecido um pouco mais lá em Portugal, porque já estava adaptado, mas mediante também uma crise que hoje ainda assola aquele país financeiro, o futebol também perdeu muito com isso. Depois da conversão do escudo, a moeda portuguesa, pelo euro, as coisas em Portugal não ficaram boas, né? E o futebol também sofreu com isso. Alguns clubes fecharam as portas, né? E outros clubes grandes, os considerados grandes, cresceram. Enfim, foi até um contraste interessante. Mas o momento em que eu decidi vir para o Brasil foi no final de 95, início de 96. Eu estava voltando para o Brasil, e depois vim representar a equipe já do futebol pernambucano. Nesse período de dificuldade, jogadores brasileiros, algum torcedor apoiou você nesse momento? Apoiou. O apoio em Portugal foi algo que eu sempre tive, tanto de brasileiros, que nós tínhamos sempre muito contato com brasileiros, como também portugueses, famílias portuguesas, na qual nós temos um carinho muito grande e mantemos contato. Eu entendo que tudo que eu passei naquele país, tenho lembranças boas, tanto momentos alegres, que são bem mais do que os momentos tristes, mas também dos momentos tristes que nos faz amadurecer para a vida. No segundo bloco, eu queria que você falasse para a gente dessa transição de jogador para treinador. Fica combinado assim? Fica combinado. Então é isso aí, torcedor. A gente vai voltar em alguns instantes para falar com o Laelson de jogador para treinador.
Joãozinho Ferro e Aço, ferros para construção e serralharia, estribos prontos, eletrodos e máquinas de solda. João Teixeira, Rua General Osório, 25, no final da Rua dos Guararapes, ao lado da Ponte Velha, 81-3722-4985, 3721-7015 e 3045-4430. Voltamos com o nosso Futebol em Pauta e continuamos falando com Laelson Lima. Você ainda era jogador quando surgiu a oportunidade de treinar uma equipe. Foi um fato até curioso. É verdade, eu estava em Santana do Ipanema, nas Alagoas, Sertão das Alagoas, como jogador. Mas tinha atuado pouco, estava fora de forma, enfim. E faltavam 5 jogos para o término daquela competição do Alagoano. E o Ipanema estava condenado à descida de divisão. Já tinha passado por lá 4 treinadores e os jogadores já não queriam o 5º. Então perguntaram se tinha algum jogador querendo assumir. Eu brincava muito, porque eu dizia, olha, se precisarem aí do treinador, né, a gente assume. E os jogadores mais experientes da equipe vieram me questionar, e agora como é que a gente faz? Eu digo, se vocês quiserem, eu já joguei pouco mesmo, né? Eu posso assumir aí junto com vocês e esse time não vai descer de divisão. Aí nós precisávamos de 9 pontos para permanecer. E aconteceu isso, nós conseguimos 3 vitórias e deixamos o Ipanema na primeira divisão do futebol alagoano. Então foi um momento interessante, porque depois o presidente do clube, eu sei aí, eu digo, olha, eu não quero retroceder mais, eu vou agora partir para a área técnica. Eu tinha apenas 32 anos de idade e, na verdade, quando eu estava retornando de Portugal, com 29 anos, a minha mente ela se voltou para a área de treinamento. Então eu passei pelo Vitória das Tabocas, representei ainda o Asa, no Alagoano, passei pelo Porto, Corinthians Alagoano, mas quando cheguei no Ipanema em 2008 surgiu essa oportunidade e daí nós seguimos carreira. E voltando aqui para o futebol caruaruense, o Porto, da onde surgiu o primeiro contato e o primeiro trabalho? Olha, eu depois de ter passado pelo Ipanema por 2 oportunidades, porque em 2008 deixamos a equipe na primeira divisão e demos uma sequência depois em 2009. Então eu recebi um convite do presidente do Porto para vir fazer um trabalho aqui na base, no Juvenil do Porto, em 2009. Mas depois não deu certo, por uma questão de um problema que o presidente do Porto passou. E aí eu fui em 2010, fui para o Santa Rita, também em Alagoas. Fizemos um trabalho interessante por lá e nessa altura recebemos o convite do Porto outra vez para vir para a Copa Pernambuco, em 2010. Fomos vice-campeão da Copa Pernambuco e na sequência ficamos para o Pernambucano 2011, na qual fizemos uma campanha interessante, classificamos a equipe, enfim, uma campanha muito boa do Porto no ano 2011. Em 2011 o Porto foi o 4º colocado e consequentemente garantiu uma vaga para a Série D. Série D, conquistamos a vaga para a Série D, muitos jogadores se destacaram, né? Foi um momento importante para mim na carreira também. Futebol pernambucano com muita força, né? Muito privilegiado fora do estado. E aí foi um momento importante demais para a minha carreira. E depois continuamos, né, no Porto 2012, depois saímos, depois voltamos ainda em 2013, no momento crítico do Porto, mas sim, enfim, os objetivos conseguidos, conquistados com muito trabalho, simplicidade, com humildade, mas sabendo sendo sempre aquilo que pretendíamos dentro do Gavião do Agreste. Só para ressaltar, naquele ano que você foi 4º colocado, o Paulista foi artilheiro da competição, foi isso? O Paulista é um jogador que surpreendeu a todos, né, com seu vigor físico, né, a sua leveza dentro de campo e uma veia goleadora, né, fez 15 gols num campeonato muito disputado, não deu chance para os adversários, né, fez um grande campeonato, né, e consequentemente foi negociado para o Sport. O Porto, uma estrutura, quando você jogava e quando você passou a ser treinador, muito diferente, houve uma melhora incrível?
Houve sim, houve. Eu peguei o Porto quase no seu início, né? O Porto em 93 para 94 ainda disputou ainda a Série A2 de Pernambucano. E em 94 foi o primeiro ano de primeira divisão, foi quando eu estava chegando aqui em Caruaru. E de lá para cá, claro que muitas coisas mudaram. E o Porto sempre trabalha para melhorar. É um clube que realmente trabalha sempre visando a base, dando oportunidade aos jovens. E eu sou um privilegiado de ter esse contato direto com o Porto, né? Porque além de foi o clube que me lançou como jogador profissional, meu primeiro contrato profissional foi aqui no Porto, também como treinador, né? Foi o primeiro clube que, na verdade, me promoveu para o futebol profissional nessa área técnica. Concentração dos atletas antes da partida, um tabu ou se faz necessário? Se faz necessário, certo? Para, na verdade, como jogador brasileiro ainda não tem uma consciência, tá certo, da responsabilidade de uma partida, ele se faz necessário. A questão do tabu se fala por uma questão de que não dá resultado, enfim, não garante o resultado, mas na verdade se previne algumas coisas desagradáveis. Hoje, onde está o Laelson Lima? Nós estamos no Altinho Futebol Clube, num projeto ambicioso, né, do Nené. O Nené é o presidente do Altinho, um empresário que está investindo, que tem visão, e nos convidou para esse desafio, e nós estamos lá desenvolvendo um trabalho que até então tem dado bons resultados. Pronto, Laelson. Então, finalizando nossa entrevista, eu queria agradecer aqui sua presença, lhe desejar uma boa sorte e que o Altinho consiga o sucesso que é subir para a primeira divisão e mais um clube do Agreste a representar a nossa região. Obrigado, eu quero agradecer por tudo, pela oportunidade. E no Altinho nós vamos fazer de tudo. O Altinho é o representante, né, do Agreste na Série A2 e vamos fazer de tudo para que o Altinho consiga os seus objetivos. Tá aí, torcedor. Esse foi o nosso Futebol em Pauta. A gente agradece sua participação. Obrigado. Até a próxima.